Olá, eu sou o Jonatas e bem-vindo ao quadro Descobrindo as Funcionalidades da Abacus. Hoje nós vamos falar sobre regras de negócios. Aqui dentro da nossa plataforma, da nossa solução, dentro da seção de motor de regras, você tem acesso às regras. E dentro das regras, a primeira coisa que você precisa fazer é informar a solução ao nosso sistema de qual regra você quer falar ou mexer, alterar. E para isso, é necessário selecionar a vertical de negócio, a aplicação e o contexto de execução. Espera aí, esse é o primeiro vídeo que eu estou assistindo e eu não entendi nada. O que é vertical? O que é aplicação? O que é contexto? Não se preocupe. Aqui nesse vídeo, temos uma playlist completa neste quadro, Descobrindo as Funcionalidades da Abacus. E lá nós temos vídeos específicos que falam sobre vertical, que falam sobre aplicação, sobre o contexto de execução. Então eu te convido a, antes de assistir esse vídeo, ir lá conferir esses novos vídeos que eu tenho gravado lá, que você vai conseguir entender e conectar com o que estamos falando aqui. Voltando então para regras, a funcionalidade permite que você crie novas regras, que você edite, que você finalize essa regra, e finalizar significa deixar disponível para o motor que vai ser compilado ou vai ser exposto para o ambiente. Você pode duplicar, talvez você tenha uma regra bem complexa e criar do zero vai demandar tempo. Com o botão de duplicar, o sistema cria para você, agiliza, e você pode excluir esta regra. Clicando aqui no botão Nova Regra, não muda muito. A gente precisa informar qual que é a descrição, qual é a categoria, se ela é uma regra simples. E o que é uma regra simples? É um conjunto de perguntas, de condicionais, que me respondem no final, verdadeiro ou falso, atingiu ou não atingiu. Regra de cálculos, são fórmulas. Então aqui eu posso fazer regras matemáticas, eu posso colocar mais, menos divisão, potência, enfim, todos os cálculos matemáticos que a gente tem, eu divido em várias fórmulas, assim como a gente tem no Excel, e eu vou utilizando as variáveis, as regras, os cálculos, para fazer esses cálculos que eu preciso. Procedimento, aí aqui já é mais buscando o low code, a flexibilidade da plataforma. Talvez você tenha já um código e você não quer adaptar este código usando o low code ou o drag and drop da regra simples, por exemplo, ou da regra de cálculo. Então você pode utilizar o procedimento. E tabela de decisão é um conjunto de regras empilhadas em que as variações são colocadas na horizontal e você pode colocar resultados. Então, por exemplo, grade 1, grade 2, grade 3, se atingiu a grade 4, o sistema vai te retornar os resultados desta grade. Não se preocupe, porque no nosso treinamento, a gente pega na sua mão e com vídeos específicos, a gente aprofunda dentro de cada categoria desta, mostrando para que elas servem, como elas são criadas, como elas são editadas e no final do dia qual vai ser o resultado para o seu processo e do seu motor de regras. Queria destacar então aqui também a parte da vigência inicial e final. Geralmente a gente tem uma regra ou um conjunto de regras que vai ser para uma campanha ou para uma exceção. É aqui que você vai colocar. Esta regra vale somente para a semana que vem, para o mês que vem. E você pode fazer isso para qualquer categoria, como regra simples, cálculo, procedimento e tabela de decisão. Devolutiva é um texto que você quer colocar caso essa regra seja atingida. E o código de retorno também. Geralmente a gente dá um dicionário de dados e diz o retorno 100, 101, 102, para quem está chamando para ele entender e não ir buscar pela descrição, mas buscar pelo código, que é muito mais fácil. E a documentação, onde te possibilita aqui colocar toda a informação do contexto desta regra. Assim, quando o teu coleguinha ou pessoas de outro departamento consultarem esta regra, não precisa ir nas condições e ler e entender, fazer um caminho longo para entender por que é esta regra. Aqui na documentação, ela consegue ler um texto e falar, entendi para que serve essa regra. E tudo isso que eu estou te mostrando lá na documentação geral desta aplicação, quando clica em gerar a documentação, que também teremos um vídeo somente falando sobre isso, todas essas informações que estão aqui vão para esta documentação. Se você tem dúvida ou quer entender um pouquinho melhor sobre como funcionam essas regras, entre em contato com os nossos especialistas. E eu te convido a continuar comigo nesta jornada descobrindo as funcionalidades da Abacus. Te vejo no próximo vídeo.